Senhor Deus, nesta hora nós clamamos o poder que há no sangue do Senhor Jesus e apresentamos, Senhor, nossas vidas diante do Teu altar. Nós pedimos o perdão, a libertação de cada pecado e suplicamos a Ti, Senhor, que o Senhor visite os nossos corações e que possamos, ó Deus, ter uma plena comunhão com o Senhor nesta noite. Alegra a nossa alma, visita-nos com Teu poder, nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos assentados, iremos entoar um louvor em gratidão ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos às perguntas. O tema continua o mesmo. Preparo da igreja para o arrebatamento. Nós já estamos entrando na carta de Filadélfia. Pode projetar as perguntas. Pergunta número 1. Vamos começar pedindo os adolescentes para lerem. O microfone está liberado lá para eles. Um adolescente pode ler a pergunta que está projetada. Amém. Vamos aos textos agora? Podem continuar com o microfone aí. Apocalipse 3, 3b. Tem como aumentar um pouquinho o microfone dele? Aí.
Apocalipse 3:11. Já. Amém. Agora, algum dos irmãos já quer dar a sua contribuição, logo de início. Qual a relação profética entre Sardes e Filadélfia quanto à vinda de Jesus? Relacionado a esses dois textos. O irmão Natan, ele vai trazer a resposta. Pode falar, meu irmão. Está apontando sobre guardar aquilo que temos recebido, né? Que é o Espírito Santo de Deus, as operações, toda a nossa experiência com o Senhor, porque senão virá sobre nós, o Senhor alerta, senão virá sobre nós como um ladrão, ou seja, para estarmos vigilantes, para não sermos pegos de surpresa e perdermos aquilo que é o bem precioso nessa hora. Você falou em relação à carta de Sardes, né? Isso mesmo. Aqui em Sardes, a igreja, alguns, né, tinham o nome de que estavam vivos, mas na realidade estavam mortos espiritualmente. E aqui o Senhor Jesus é aquilo que o Natan disse, ele alerta para aquela igreja estar preparada em vigilância, porque ele viria como um ladrão. O ladrão ninguém está esperando, né? Ele vem no horário que ninguém espera. Normalmente na surdina, da noite, de madrugada. Aí aqui o Senhor Jesus ele dá essa ênfase. É uma igreja que ela foi necessária a operação dos 7 Espíritos de Deus, porque a palavra ficou muito tempo escondida. Por mais de 1000 anos. A igreja se uniu ao Estado lá em Pérgamo e veio as falsas doutrinas, falsos ensinamentos. A igreja as pessoas foram se desviando, desanimando, mas sempre houve um remanescente fiel. E aqui a ênfase da operação do Espírito Santo é para o arrependimento das obras da carne. Uma igreja que ela tinha a aparência de que estava viva, mas na realidade, espiritualmente falando, ela não tinha vida, não tinha ação do Espírito Santo, conforme o Natan disse. E em relação à igreja de Filadélfia, alguém quer dizer? Quer falar? Filadélfia foi consequência daquilo que o Senhor operou em Sardes. Como eu disse, a palavra ficou por muito tempo escondida nos mosteiros, as pessoas não tinham acesso, somente aquela igreja que era predominante na época conhecia a palavra. Se eu não me engano, não havia traduções para outras línguas, apenas latim. E então o Senhor levanta um servo, os irmãos aprenderam bastante aqui em relação a este servo, Martinho Lutero. Ele traduz a palavra, ele apresenta as 90 vezes, e ali a palavra ela passa, o homem, as pessoas, elas passaram a ter acesso novamente à palavra. E tudo isso foi uma operação do Senhor para dar continuidade no seu projeto. Então, Filadélfia ela é a continuidade daquilo que o Senhor novamente começou a operar em Sardes. E ali, nós vemos que o Senhor Jesus ele se apresenta como aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Ele é a própria chave de Davi, né? Alguém quer falar um pouquinho sobre isso? A chave, ela é usada para quê, irmãos? Para que nós usamos uma chave? Está um pouquinho baixo. Alguém quer falar no microfone? Para que nós utilizamos uma chave? O irmão falou mais cedo que a porta ali está fechada. A gente precisa abrir a porta pequena ali do templo. A chave é para abrir uma porta. Nenhum outro nome há, nem na terra e nem no céu.
pelo qual possamos ser salvos, diz a palavra do Senhor. A relação profética entre as duas igrejas é que elas precisavam guardar a palavra que lá em Sardes ela foi revelada, né? O tesouro que estava escondido. O tesouro que estava escondido é a palavra de Deus, a palavra revelada, que quando Martinho Lutero apresenta a palavra às pessoas, todo mundo daquela época, todas as pessoas passaram a ter acesso novamente à Bíblia em si, à palavra em si. E ali eles poderiam, através da ação do Espírito Santo, discernir aquilo que era do Senhor e aquilo que não era. Em Sardes, em Filadélfia, essa palavra, esse tesouro, dentro desse tesouro, havia o que dentro desse tesouro? Nós aprendemos na semana passada e nas semanas anteriores. Dentro do tesouro, o que havia? O tesouro é a palavra revelada. O que há dentro da palavra revelada? Qual a função da palavra revelada quando o Espírito Santo age sobre as nossas vidas? A função dela é fazer o quê? Revelar Jesus. Muito bem, meu irmão. Revelar Jesus. A pérola é o Senhor Jesus. Então, a relação profética entre Sardes e Filadélfia, guardar a palavra do Senhor Jesus. Ele orienta as duas igrejas a guardar aquilo que havia sido encontrado. O tesouro em Sardes e revelado em Filadélfia como a pérola de grande valor que é o próprio Senhor Jesus. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Podemos prosseguir. Amém? Vamos para o número 2, então. Um jovem ou adolescente, podem ler novamente a pergunta. Alguém pode ler? Estou um pouco desanimado hoje. Vamos lá que... Vamos aos textos. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste. Desculpa. Foi? Texto de Mateus. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem, compra aquele campo. Outro sim. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Amém. Qual a ênfase da operação do Espírito Santo na igreja de Filadélfia, comparando esses dois textos? O texto de Apocalipse, eis que pus diante de ti uma porta aberta, e o texto de Mateus, que fala do homem negociante que encontrou a pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. A resposta, alguém tem a resposta aí? Jonathan? Sim, meu irmão. É o espírito de conhecimento, né? Espírito de conhecimento ou revelação. E a ênfase aí estava em entender que havia uma pérola de grande valor, em discernir o valor daquela pérola, né? O valor do reino, o valor da palavra, o valor do Senhor Jesus. Então é o espírito de conhecimento ou espírito de revelação. Amém.
Pode falar, meu irmão. Os dois textos são praticamente iguais, né? Porque em Apocalipse 3:8 diz assim: eis que põe uma porta aberta, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Todos nós sabemos que essa porta é Jesus. Então, nessa carta de Filadélfia, é uma oportunidade que Deus tem dado ao homem, do homem conhecer o Senhor, que é essa porta aberta, que é a porta que leva para o céu. E aqui na parábola aqui da pérola de grande valor, é quando o homem encontra Jesus também, quando ele encontra a pérola de grande valor, que é uma pérola difícil de achar, mas quando o homem acha ela, ele tem direito ao céu. Então, uma porta, uma pérola. Amém. É isso mesmo. Um detalhe é que em Mateus, esse homem, ele conhecia negociante, né, de pérolas, ele conhecia pérolas. E nós aprendemos que no mundo há muitas pérolas, né? Há muitos salvadores que o homem em si apresenta. Alguns confiam em diversos tipos de, entre aspas, né, deuses, mas a pérola de grande valor, ela é a única, é somente uma, só existe uma pérola de grande valor, aquilo que os irmãos falaram, que é o próprio Senhor Jesus. E quando ele se revela, né, ao homem através do Espírito Santo, o homem abre mão de tudo, tudo aquilo que ele tinha como valioso para a sua vida, aquilo que é material, aquilo que é a sua razão, seus conhecimentos. Foi a experiência de Paulo, do apóstolo Paulo. Ele era um homem que tinha uma cultura extraordinária. Ele achava que servia ao Senhor, a forma de servir era correta, ele perseguia os cristãos. Só que quando Jesus se revela a ele, a grande luz no caminho, né, para Damasco, ele reputa aquilo como esterco, todo aquele conhecimento, toda a sua razão, ele abre mão de tudo aquilo, para poder ser obediente àquilo que o Senhor tinha para a vida dele, para poder ser obediente à voz do Espírito Santo. Ali, a pérola, né, ele teve um encontro com a pérola de grande valor, e ali a porta foi aberta para ele, a porta da salvação, a chave. Jesus é o que tem a chave de Davi, ele é o que abre e ninguém fecha, é o que fecha e ninguém abre, é ele que proporciona a bênção de salvação ao homem. Os dois textos, é aquilo que o Marco disse, profeticamente apontam o mesmo sentido, a experiência que o homem tem de salvação com o Senhor Jesus, através do Espírito de conhecimento ou revelação que o Jacques falou. Mais alguém quer fazer uma contribuição? Sobre a pérola, até estudei lá sobre a pérola. A cada 10 mil ostras que é achada, eles acham uma pérola de valor, pérola que tem valor. Agora, a cada 1 milhão de ostras que eles acham uma pérola de grande valor. Então, quando Jesus diz que ele é a pérola de grande valor, é porque o homem que o encontra é um milagre a salvação. Glória a Deus. Olha só, a cada 1 milhão de ostras, é uma pérola de grande valor. Então, o pastor fala um punhadinho, né, que encontra a pérola. Isso aí. De grande valor. Dá valor à salvação, meu irmão. Nós encontramos Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos prosseguir? Alguém quer fazer uma outra contribuição com a resposta da pergunta número 2? Irmã Anitta, alguém, por favor, leva o microfone para a irmã poder participar. E também, assim, que praticamente pode significar a mesma coisa, mas falando de uma outra forma, que o homem, ele busca muitos valores, né? Sim. Muitas pérolas. E só que essas não preenchem algo. Então, quando ele tem um encontro com o Senhor, que é a pérola, isso preenche
Sim. E onde ele renuncia às outras coisas, né? Isso mesmo, irmão. Né? As outras coisas que tem valia para ele no mundo, ele renuncia. E aí é onde ele desfaz de todos os outros valores. Glória a Deus. Amém? Amém. Muito boa a participação. Glória a Jesus. Mais alguém? Os irmãos estão se soltando, é isso mesmo. Até o final, muitos ainda vão participar, né? Podemos prosseguir? Pergunta número 3. Lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 8b. O que caracterizou a fé no período profético de Filadélfia? Pode voltar ao texto. Apocalipse 3, 8b. Está com o microfone aí, Gabriel? Lê o texto, por gentileza, para nós. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode a fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém. Qual é a resposta que veio do presbitério para nós? Alguém quer ler? Um adolescente? Avivamento da fé do grande avivamento espiritual nos séculos 17, 18 e 19 e até os nossos dias. Amém. O que caracterizou a fé no período profético de Filadélfia? O avivamento, o Ricardo leu ali, que ocorreu a partir daquele momento, século 17, 18, 19 até os dias de hoje. Esse avivamento se deu através da operação do Espírito Santo. Através da operação do Espírito Santo. É interessante a parte final do verso 8, que o Senhor ele fala assim, é o mesmo versículo que nós lemos, né? Olha lá, ó, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E lá no verso 11, coloca o verso 11, por favor. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor viu que aquela igreja guardou a palavra, guardaste a minha, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E já no final da carta ele fala, eis que venho sem demora, guarda o que tens. O que ela tinha? A palavra que ela havia guardado, a palavra do Senhor, a palavra revelada, o tesouro que havia sido encontrado lá em Sardes, pela operação do Espírito Santo, deu continuidade. A palavra foi guardada por aquela igreja, e nisso se deu os avivamentos espirituais. O homem passou a ter acesso novamente à palavra, o Espírito Santo começou a agir, as pessoas começaram a ler, buscar o Senhor, e ali foi surgindo os grandes avivamentos, diversos avivamentos espalhados por toda a face da terra, através da operação do Espírito Santo, e prosseguiu, deu continuidade até o dia de hoje, e continuará esses grandes avivamentos, essas grandes operações do Espírito Santo, ela continuará até Jesus voltar. O Espírito Santo, ele está conosco. O Espírito Santo, ele não desampara a igreja fiel. Em todo o período profético da igreja, o período profético desse projeto de salvação de Deus, o Espírito Santo sempre esteve presente, sempre operou. As ênfases eram diferentes. Em determinados momentos, está aqui no gráficozinho, né? Se os irmãos quiserem projetar aí, mas todo mundo já tem conhecimento também. Sempre houve a ação do Espírito Santo, a operação dos 7 Espíritos de Deus. E deu continuidade. O que caracteriza a fé nesse período profético é a operação do Espírito Santo no meio da igreja, os dons espirituais, os sinais proféticos, as operações do Espírito Santo. 7 operações, Espírito do Senhor, sabedoria, inteligência,
conselho, fortaleza, conhecimento, temor. O Senhor, Ele não nos deixou órfãos. Talvez alguém chegou triste, o dia foi difícil. Saiba, meu irmão, minha irmã, você não está sozinho. O Espírito Santo, Ele é contigo. O Espírito Santo, Ele quer revelar Jesus ao seu coração, quer avivar essa obra na sua vida. O que caracterizou a fé? Alguém mais quer fazer um complemento? Complementar a resposta? Pode falar, meu irmão. Aqui fala o avivamento da fé através do grande avivamento espiritual nos séculos 17, 18, 19 Sim. E até os nossos dias. Quando a gente vai ler alguma coisa sobre os grandes avivamentos, você vai ver que são coisas gloriosas que o Senhor fez. País de Gales, Rua Azusa, os Irmãos Moráveis e entre outros. Mas hoje as pessoas ficam esperando haver um grande avivamento na sua cidade. Não, ele tem que começar dentro de você. Amém. O avivamento, ele tem que começar na nossa vida. A minha vida pessoal, ela precisa ser avivada com o Senhor, avivada na fé, e aí nós vamos crescendo e isso vai irradiar para as outras pessoas. Glória a Deus. Então nós não temos que esperar que haja grandes avivamentos nas nossas ruas, no nosso bairro, na cidade. Comece pela gente, comece por você, comece por mim, né? Como disse até nos nossos dias. Então tem que começar por nós. Abrir o coração para que o Senhor entre e avive a obra dentro dos nossos corações. Glória a Deus. Ser tu uma bênção, né? É você, meu irmão, minha irmã. O Senhor quer que você seja uma bênção. Muito boa a participação, excelente. A bênção, a operação tem que começar dentro de nós. Pode participar, minha irmã. Que bênção. Os irmãos animaram. Tem um versículo que diz assim: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Sim. E nós só vamos conseguir vencer o pecado, vencer o mundo, guardando a palavra no nosso coração, que Amém. É o próprio Senhor Jesus. Glória a Deus, é isso mesmo. É os Salmos, né? 119, é isso? Muito bom. A palavra viva é que fortalece os corações, a resposta que chegou para nós. O Senhor Jesus, Ele foi fiel com os seus servos que se dedicaram, os que guardaram a sua palavra. Aquilo que eu falei logo no início da pergunta. Ele viu, Ele sonda os nossos corações, Ele nos conhece, Ele sabe de todas as coisas. E Ele viu que ali, a igreja, ela guardou a palavra, que havia, o tesouro que havia sido encontrado. Eles guardaram aquela bênção, eles viveram aquilo como forma de vida. E então lá no final ele fala, ó, eis que venho sem demora, guarda o que tens, continua vigilante. Você recebeu a palavra, você recebeu o Senhor, você recebeu a ação do Espírito Santo na sua vida, continua aquilo que a irmã falou, guardando essa palavra na sua vida, vivendo como forma de vida, porque eis que venho sem demora. Ele não tardará. Jesus virá em breve. E se nós guardarmos a palavra, ninguém tomará a nossa coroa. Ali o texto falando. Para que ninguém tome a tua coroa. Coroa é a bênção de salvação que nós receberemos na eternidade. Os que permanecerem fiéis e só pela palavra, aquilo que a irmã falou, só pela ação do Espírito Santo, os que forem fiéis até o fim, receberão a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Leva o microfone para a irmã lá. O negócio começou a ficar bom, hein? Também fala que não salva uma vez, salva para sempre, e a salvação é dia após dia, né? Dinâmica. Gota em gota. E tem a parte aí que fala onde guarda o que tens, para que ninguém tome a coroa, porque ainda corre risco de vir uma conversa, alguma coisa que desequilibra, né? O servo ali que está mantendo de pé, mas se der ouvido, né? As coisas ainda, os barulhos do mundo, ainda pode correr o risco, mas mantendo-se fiel, né? Sempre ali buscando, cheio de Espírito Santo. É isso mesmo. O Senhor mantém ali no caminho reto, né?
Amém. É isso mesmo. A irmã Leide vai participar? Pode falar, minha irmã. Se passar um pouquinho do tempo que o pastor não briga conosco. E também, até esqueci o que a irmã... É uma coisa importante também, que o próprio Senhor Jesus, ele venceu na palavra, né? Quando ele foi atentado ali, Sim. Ele venceu o opositor na palavra. Então, como a irmã falou, quando a gente guarda a palavra nos nossos corações e buscamos a revelação dela, né? O servo, ele é vitorioso em todos os atos, né? Glória todas a Deus. as atitudes. Então, assim, nós somos mais do que vencedores através da palavra mesmo, realmente. Amém. Por isso, foi de suma importância o Senhor usar o servo lá no passado para poder trazer à tona novamente a Bíblia, a palavra em si, que estava guardada por tantos anos, né, 1000 anos, mais de 1000 anos nos mosteiros e ninguém tinha acesso. Mas o Senhor, Ele sempre, Ele não desampara a sua igreja. Vamos prosseguir, que o tempo está acelerado. Pergunta número 4. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 9, identifique a oposição que se levantou contra a fé no período profético de Filadélfia. Coloca o texto, por favor. Apocalipse 3, 9. Eis que eu farei aos da sinagoga, do adversário de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saiba que eu te amo. Identifique a oposição que se levantou contra a fé no período profético de Filadélfia. Qual foi a oposição? Qual a resposta que veio para nós? A oposição, ela foi contra o verdadeiro e o único evangelho eterno, né? Houve uma oposição contra o evangelho. É por isso que cita ali aos da sinagoga de Satanás, que Sim. dizem judeus e não são. Eles mentem, mentiam a respeito da palavra, mentiam a respeito de tudo. Então ali é uma oposição contra a fé na igreja, né? Contra a palavra do Senhor, contra o evangelho genuíno e verdadeiro. Mais alguém iria participar? A oposição contra a fé, acrescentando um pouco do que o Jackson disse, teologia, as doutrinas que não provêm da parte do Senhor. Tem até um texto em Gálatas capítulo 1, verso 8. Pode projetar aí, por favor, meu irmão. Paulo, Gálatas capítulo 1, verso 8. Apóstolo Paulo dizendo, olha, mas ainda que nós mesmos, ou seja, ele, ainda que ele próprio, Paulo, o apóstolo, e os outros discípulos, nós mesmos, um anjo do céu, vos anunciem outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Isso é muito sério. O evangelho, palavra revelada, o ensino profético, aquilo que veio da parte do Senhor através do Espírito Santo, que foi apresentado novamente, ainda que seja um anjo, apresente outro evangelho, outro Salvador, outro Deus, outra forma de alcançar a salvação, a não ser pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus, seja anátema, maldição. Passem longe. Vai participar, Marco? Essa igreja de Filadélfia, tem um texto, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Sim. Aqui os irmãos, alguns nomes, os irmãos Wesley, começou o avivamento, e eles tinham pouca força, porque não tinha uma rede social, não tinha... Começou lá na Irlanda, na Inglaterra, nos Estados Unidos, aquele pouquinho de pessoal, e estava inflamando, e o Senhor salvando vidas. Aí o que acontece? Aí também começou a levantar os teólogos, os homens que eram contra essa doutrina que o Senhor estava falando aos corações deles, e bateram de frente. Mas o Senhor salvou muitos ali que conheceram
a doutrina. Aí tem um texto lá em Timóteo que diz assim, ó, muitos não suportarão a sã doutrina. Agora nós jogamos para o tempo de hoje. Hoje eles ficam vigiando o presidente do presbitério para falar um negócio para na segunda-feira eles fazerem lá. Começar a bater, né? Eles vigiam uma palavra errada dele, porque ele fala pelo Espírito Santo, para eles distorcer tudo, aí um monte de gente vai lá e clica, lá fica um monte de gente olhando. É mesmo, é isso mesmo. Não suportarão a sã doutrina. A doutrina sã é única, tá? Não tem conversa. Aí o irmão disse, se alguém lhe apresentar outro evangelho, seja anátema. O que é anátema? Nosso Deus, maldito. Que palavra pesada. Isso mesmo. Nós queremos ser benditos, felizes por conhecer a palavra. Para participar, meu irmão? Pode participar. Amém. Em 2 Tessalonicenses 2, 4. Projeta aí, Pobel, por favor. Como você estava falando aí, anátema, aí a palavra de Deus diz assim, o que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no tempo de Deus, querendo parecer Deus. É aquilo que nós dissemos. Durante toda a existência da igreja, e continua, o Marco até citou o exemplo, houve oposições, sempre haverá oposições. É o texto que o irmão disse também. Alguns querem estar no lugar de Deus. Alguns se intitulam salvadores. Podem proporcionar essa bênção para o homem. Mas quando a igreja fiel, ela tem o espírito de conhecimento e revelação, a ação do Espírito Santo no meio dela, ela sabe discernir, ela consegue discernir, através da ação do Espírito Santo, aquilo que é do Senhor, aquilo que não é. E para conseguir discernir também, tem que ter a palavra. Olha só, como que tudo está interligado. A irmã falou, sem a palavra nós não conseguiremos vencer. Nós precisamos estar voltados para a palavra de Deus, a palavra revelada, o ensino que o Espírito Santo tem nos dado, tem deixado à nossa disposição. Infelizmente, muitos não valorizam essa grande bênção que o Senhor tem para nós. Mais alguém quer participar? Pode usar o microfone, minha irmã. Tá ligado? As oposições a cada dia, elas se levantam. Sim. Mas o Senhor Jesus, ele se revela a cada dia, ele cumpre o seu evangelho sobre a vida da igreja fiel, né? Aqueles que são fiéis, a igreja fiel que cumpre a revelação do Senhor. E as oposições, o Senhor repreende o mal, né? As Sim. oposições sobre as nossas vidas. Por quê? Porque nós, como igreja fiel, cumprimos as revelações do Senhor. Amém. É isso mesmo. Mais alguém? Podemos prosseguir? Agora nós vamos à pergunta número 5, para as classes. Quem vai ler a pergunta? Daniel, vai ler? Está projetado ali também, Daniel. Em Apocalipse, Aumenta um pouquinho o Pobel. Pode ler. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 7, Jesus é chamado de santo e de verdadeiro, comparando com 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, e com Filipenses, capítulo 4, verso 8, como deve ser nossa maneira de viver. A resposta? Devemos ser santos e verdadeiros em toda a nossa maneira de viver. Glória a Deus. Amém. Eles vão ler o texto também? Apocalipse, capítulo 3, verso 7.
Isto diz o que é santo e o que é verdadeiro. Primeiro Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 15. Vai projetar? Pode ler no quadro. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amém. Tem um texto ainda, né? São 3 textos. Filipenses 4:8. Filipenses capítulo 4, verso 8. Quando ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, nisso pensai. Amém. Os adolescentes vão participar também? Eu vou fazer a pergunta e vocês respondem. Em Apocalipse capítulo 3, verso 7, Jesus é chamado de santo e verdadeiro. Comparando com 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, e com Filipenses, capítulo 4, verso 8, como deve ser nossa maneira de viver? Devemos ser santos e verdadeiros em toda a nossa maneira de viver. Amém. Rebeca vai fazer um complemento? Apocalipse 3:7. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro. 1 Pedro 1:15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, nisso pensai. Glória a Deus. Nós temos que nos espelhar no Senhor. Ele é santo e verdadeiro. Ele é a nossa referência, né? É o nosso Salvador. E nós precisamos viver desta forma. E só conseguiremos se o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Se o Espírito Santo tiver governo sobre as nossas vidas. E é o desejo do Senhor que nós estejamos atentos à voz do Espírito Santo e que vivamos essa palavra, essa obra como forma de vida. Agora é acessibilidade. O João vai participar, o João já está aguardando ali. Vou perguntar, hein, João? Em Apocalipse, capítulo 3, verso 7, Jesus é chamado de santo e verdadeiro. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, Deus chama as pessoas para viverem em santidade. Em Filipenses, capítulo 4, verso 8, a Bíblia ensina a pensar no que é verdadeiro. Como devemos viver? Devemos viver de uma forma santa, verdadeira, com cima a Bíblia. Amém. Glória a Deus. Devemos viver de forma santa e verdadeira como ensina a Bíblia, a palavra de Deus. Glória a Jesus. Vamos ao louvor para poder encerrar o nosso culto diante do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Convido a igreja a se colocar de pé para podermos encerrar o nosso culto diante da presença do Senhor. Tem a quantidade de irmãos no templo? Hã? Não? Amém. Hoje parece ter um grupo maior, né? Glória a Deus. Vamos encerrar. Senhor Deus, nós bendizemos ao Teu nome, Senhor. Te glorificamos, porque essa palavra chegou até nós. O Teu Espírito Santo tem agido nos nossos corações, tem se revelado às nossas vidas. Te bendizemos porque nós não estamos sós, não estamos desamparados. O Senhor tem sido conosco todos os dias, tem alegrado a nossa alma, Senhor. Te bendizemos pelo ensino, pela palavra revelada que alimenta as nossas almas. E agora, Senhor, nós apresentamos diante de Ti a nosso louvor, a nossa gratidão, este período que o Senhor possa receber diante do Teu altar. Oramos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nosso culto chegou ao final. A todos a paz do Senhor Jesus.